versículos 1 a 22. Êxodo 2, do 1 ao 22. Vou estar procedendo a leitura, você acompanha, por favor, na sua Bíblia. Êxodo 2, 1 a 22. Diz assim o texto: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva esse menino e criai-o para mim, e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte saiu de novo e viu 2 hebreus brigando. E perguntou ao agressor: por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino
em terra estrangeira. Amém? Abaixa a cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale tudo o que Ele tem para falar aos nossos corações nesta tarde. Deus meu, captura-nos em mente, em alma e coração. Não permita que haja, meu Deus, nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de impedimento para que a sua palavra de fato seja comunicada aqui. Louvamos o teu nome, Senhor, por este tempo e pedimos que o Senhor esteja conosco em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo, Edinho. O Edinho está aqui o dia todo, ontem, anteontem, e agora deu uma melhorada aqui no meu retorno. Nós estamos em família também, né? Débora esteve ministrando o louvor pela parte da manhã. Estou com meu garoto, João Marcos, ali na mídia. Pode soltar, filho, o PowerPoint da mensagem? Procura então no Google Drive, mensagens de domingo, ou no pendrive que eu pedi para entregar a você. Se não, se no Google Drive vai estar. Amados, esse texto é formidável e muitos de vocês já conhecem. Esse texto fala de um procedimento de Deus para salvar um povo particular para a sua glória. Durante todo o livro de Êxodo você vai encontrar isso. Deus tem um povo. E Deus exerce então um procedimento, um santo procedimento, para manter este povo para si. Depois, amados, de mais de 400 anos sofrendo no Egito, por desobediência, por não cumprir aquele chamado de Deus como povo especial, agora chegou a hora finalmente da libertação. E faz parte, amados, do modo de Deus agir, de que Ele conta sempre com pessoas. Deus providencia sempre os seus recursos a partir de pessoas. Então, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, Deus está preparando um homem. Deus está fazendo surgir um homem. E este homem estaria exercendo a liderança, e você conhece muito bem a história, estará tirando o povo do Egito durante 40 anos, conduzindo até no deserto, até a terra prometida. Mas antes de falarmos deste homem, existe todo um contexto dessa história. E nós encontramos esse contexto da história, Deus providenciando junto com a cooperação humana, porque Deus faz disso também, tudo que é necessário para a concretização desses seus propósitos. Os versos de 1 a 10, nós encontramos uma estratégia de proteção a este menino especial. E nessa estratégia de proteção, nós temos aliados entre si a diligência humana e a providência divina. O versículo 1 diz: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. Tudo começa no casamento. A nossa família começa com o casamento. E aqui nós encontramos então um homem da linhagem de Levi, que nós sabemos que o nome dele é Arão, casando-se com uma descendente de Levi, que nós conhecemos o nome dela, Joquebede. E esta mulher, então, chegando o tempo certo, engravida, dá à luz, e o versículo 2 vai dizer: vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Por quê? Por quê? Porque havia sido dada uma ordem, amados, por Faraó, de que todos os meninos que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. Então, Joquebede dá à luz a este menino, e o texto fala que ele era bonito, ele era especial no original hebraico. Então ela esconde este menino durante 3 meses.
O povo hebreu que vivia um rigoroso regime, que envolvia trabalhos forçados e um tirano controle de natalidade, agora recebe, amados, mesmo nesse contexto opressor, um casamento, envolvendo 2 membros da casa de Levi. E este menino especial, e se a gente pode entender uma expressão que não tem nada a ver com o reino de Deus, é a expressão frágil como um bebê. Porque todas as vezes que Deus quis fazer alguma coisa na história bíblica, Ele sempre vai utilizar de um homem, Ele sempre vai utilizar de um bebê. No Antigo Testamento, Moisés. No Novo Testamento, Jesus. As lágrimas de um bebê sempre são as primeiras armas de Deus. Aqui, contra o Egito. No nascimento de Jesus, contra a servidão romana. Deus aqui está trabalhando nos bastidores. Ele está fazendo alguma coisa de modo muito especial. Ele está aqui aliando uma diligência humana, uma mãe estrategista e uma providência divina. Versículo 3, amados, vai estar dizendo, e a Bíblia, uma paráfrase chamada Viva, diz assim: daí já não era possível manter o bebê escondido, então ela fez uma cesta para servir de barco, fez a cesta com fibras de papiro, que era uma vegetação muito comum nas margens do Nilo, tapou bem as frestas com piche, pôs o menino nela e largou a cesta no meio das plantas que cresciam à beira do rio Nilo. Diligência humana, porque essa mulher esmeradamente faz uma cesta com fibras de papiro, aquelas folhas bem grandes, tapa as frestas com piche, põe o menino nela. Aquilo que ela podia fazer, ela fez. E agora, ainda no versículo 3, ela pega e lança o cesto com o menino às margens do rio, contando com a providência divina. Deixa eu só abrir um parênteses para dizer de que nós fazemos isso como pais o tempo todo em relação aos nossos filhos. Nós acordamos cedo, levamos para a escola quando pequenos, as mães providenciam a alimentação no horário certo, ambos, pai e mãe, trabalham para dar de um melhor para as crianças em todos os sentidos, mesmo quando crescem, chegam à adolescência, fazemos tudo que está ao nosso alcance. Diligência humana. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos acreditar que nós não criamos os filhos para nós. Criamos os filhos para a vida, para o mundo. E nós um dia estaremos deixando o cesto partir. E precisamos confiar que aquilo que podíamos fazer já foi feito. O que aconteceria se Joquebede ficasse com Moisés mais do que 3 meses? Já era um milagre, amados. Como que se esconde um recém-nascido? Na hora que o menino chorava, o que Joquebede fazia? Não existia chupeta naquele tempo, creio eu, nem mamadeira. O que aquela mãe fazia para que o bebê chorasse baixo? Ele era formoso, especial. Mas agora era tempo de entregá-lo nas mãos da divina providência. Talvez você esteja errando muito, meu querido e minha querida, porque você está hesitando em entregar o seu filho nas mãos do Senhor. E você pensa que pelo seu muito trabalho, pelo seu muito esforço, você vai estar fazendo alguma coisa de efetivo quanto à salvação e à preservação da alma do seu filho e da sua filha. E a palavra que Deus quer compartilhar nesta noite, nessa tarde para você, é de que tem que haver diligência humana, sim, mas providência divina também. Agora, é claro, amados, que eu tenho para mim que Joquebede, como era muito inteligente, ela sabia dos hábitos da princesa. Ela sabia que todas as tardes, ao final da tarde,
a filha de Faraó tomava o seu banho. Não era um banho puramente para questões de higiene. Era um banho cerimonial. Era um banho litúrgico. Era um culto que a princesa prestava ao deus Nilo. Então Deus estava fazendo algo, não sei se você vai ficar em crise com isso, mas Deus vai usar uma superstição idólatra para preservar a vida de Moisés. Porque quando a princesa, filha de Faraó, percebe aquele cesto chegando, e resolve chamar então as suas criadas para ver o que estava acontecendo ali. E o versículo 6 diz que ao abrir o cesto, vê a criança que estava chorando, tem compaixão dela, e admite, olha, é um filho dos hebreus. A princesa, que segundo a história paralela, não está nas escrituras, mas se costuma perceber isso nas pesquisas, aquela jovem que era estéril, não tinha filho, entendeu de maneira muito clara de que talvez aquela criança teria sido um presente dos deuses. Mas na realidade aquela criança fora preservado pelo Deus dos deuses, o Deus único, todo-poderoso. É incrível, amados, como que Deus pode usar uma superstição pagã, repito, para fazer parte daquilo que é propósito seu. Aquela mulher acreditava de que ela estava recebendo uma dádiva dos deuses e na realidade ela estava preservando aquele que haveria de libertar o povo do cativeiro do pai dela. Como que Deus faz as coisas, amados? Como que, repetir aquilo que Paulo diz, Deus usa a sabedoria, Deus usa a força, Deus usa a estutícia dos homens contra eles mesmos. Deus usa aquilo que é loucura aos olhos humanos para confundir os sábios. É isso que Deus faz. Mas há um outro personagem aqui nesse texto, amados e amadas. Versículo 4 vai dizer de que a irmã do menino ficou de longe para ver o que aconteceria. Miriam cumpre a risca o seu papel de protetora de seu irmão. Tanto é que no versículo 7 vai dizer que a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, o nome dela nós sabemos, Miriam: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino? Ela está atenta. Atenção, amados e amadas, nós precisamos estar mais atentos. Nós precisamos observar mais. Me veio à mente agora que a reprimenda de Caim, olha só que audácia, né? A reprimenda, a repreensão que Caim dá ao Senhor, quando ele lhe pergunta, onde está o seu irmão? Ele diz assim, sou eu porventura guardador do meu irmão? Sou eu guarda do meu irmão? Nesse texto Miriam diz, sou. Cabe ao irmão cuidar de um outro irmão. Na família nós precisamos cuidar uns dos outros. Há muitas famílias hoje em dia que vivem em conflito porque vivem na base daquela filosofia mundana de cada um por si. Miriam cuidou do seu irmão mesmo à distância, porque o versículo 4 vai dizer de que ela ficou de longe, mas ficou para ver o que aconteceria. E ela esteve no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ela chama, ela é ousada, ela se coloca para falar com a princesa do Egito, ela que era uma hebreia, e diz o seguinte, vem cá, você quer que eu providencie alguém para cuidar desse menino? Mais do que depressa a filha do faraó respondeu, vai. E a moça vai e chama quem para cuidar daquele menino? A mãe. Joquebede foi a primeira mulher na história, se não a única que eu conheço, que foi mãe por tempo integral e ainda ganhou dinheiro com isso. A maioria das mães aqui são de tempo integral e nunca ganharam nada por isso, financeiramente falando.
Todo mês, amados, era depositado na conta de Joquebede o seu salário por estar cuidando do seu próprio filho. Isso é providência divina, providência de Deus. Quando Deus quer fazer algo, amados, não dá. Joquebede sabia que somente outra mulher teria algo próximo do que ela sentia em relação ao seu filho. Amor de mãe. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar, amados, que Joquebede era puramente uma mulher esperta, porque Hebreus 11, 23 vai dizer: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato ou o mandamento do rei. Foi pela fé que Joquebede fez o que fez. Você não aprende a ser mãe lendo livros. Ajuda. Você aprende a ser mãe exercendo a sua fé. Talvez eu nem venda mais livros aqui diante do que eu vou falar. Mas ser mãe é 99% fé e 1% informação. Super Nani, então, é 0,000%. Programas de televisão, livros de autoajuda. Educar filho, olha para mim, educar filho é questão de fé. É questão de fé. Eu até diria que é crer contra a esperança, como diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés foi escondido 3 meses pelos seus pais. E aqui inclui, o autor aos Hebreus não coloca só Joquebede na jogada. Fala seus pais, inclui também o maridão. Moisés, amados, teve o privilégio de persistir sendo criado pela mãe. E mais tarde ele vai ser chamado de filho da filha de Faraó. Título que ele rejeitou mais tarde, quando ele compreende o seu verdadeiro chamado. Pensa comigo aqui. Existem filmes que romanceiam isso. O Príncipe do Egito, que a Disney fez, é um filme interessante, mas que não consegue corresponder aqui ao sentido desse texto. A novela da Record, então, não vou nem fazer comentário. O que esse texto quer dizer, amados, é evidência bíblica, é de que Moisés só foi o que foi, um libertador, um homem, segundo Atos 7, 22, que mesmo instruído em toda a ciência dos egípcios e poderoso em palavras e obras, conseguiu marcar a história da sua geração, porque o que marcou a sua vida não foi o que ele aprendeu nos bancos escolares do Egito. O que marcou a sua vida foi aquilo que sua mãe lhe ensinava enquanto o amamentava. Era leite materno e leite da palavra. 1 Pedro 2. Desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos o puro leite da palavra de Deus, para que por meio dele vocês cresçam. Quando o menino já era grande, Moisés vai para a corte. E aí nós encontramos a segunda porção, João. Agora, na precipitação de Moisés em viver um chamado que ainda não era seu. Repita comigo, ainda não era seu. Aí nós encontramos esforço humano e graça divina. Esforço humano para o mal, tá? Porque se existe algo que o homem faz com liberdade, é besteira. Pecar. O texto fala que aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, ele já tinha 40 anos, que a história de Moisés, amados, em Êxodo, são 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele está no Egito.
Depois do segundo ciclo de 40 anos, ele está em Midian. E o terceiro ciclo de 40 anos, ele está no deserto. O R. Wisby foi muito correto ao dizer de que os primeiros 40 anos no Egito, Moisés pensou que era alguma coisa. Usando uma expressão popular, hoje em dia, era a fase tá-se de Moisés. Está se sentindo. O segundo ciclo de 40 anos, Moisés está em Midian e ele descobre que ele não é nada. Porque mesmo formado em todas as universidades do Egito, poderoso em palavras e obras, os outros 40 anos de sua vida em Midian, ele só tem um cajado. E que ele cuida ainda de um rebanho que não era dele. No capítulo 3 vai começar assim o texto. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. Trabalhou para o sogro, vivia na casa da sogra. Talvez não exista algo pior que a gente possa imaginar para alguém da estirpe de Moisés. Ele sabe e reconhece que ele não é nada. E o terceiro e último ciclo da vida de Moisés, os 40 anos no deserto, Moisés descobre o que Deus pode fazer através de alguém que é nada. Nada. Moisés, amados, pensou que era alguém e resolve então fazer justiça pelas próprias mãos. Versículo 11 diz que ele sai ao encontro de seus irmãos, vê o sofrimento deles, vê um egípcio agredindo um hebreu. Versículo 2 diz que ele olha para um lado e para o outro, preste atenção, ele olha para um lado e para o outro, mas ele não olha para cima. Todas as vezes que você só olha de um lado e para o outro, mas não olha para cima, besteira a caminho. Nós temos que olhar para Deus. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas Moisés só confiava nele. Então ele olha de um lado, olha de um outro, vê se não tem ninguém à vista. E faz o quê? Mata o egípcio. E esconde onde? Na areia. Eu não quero lhe ensinar acerca disso não. Mas se você um dia tiver que matar alguém, não esconda o corpo na areia. O que acontece no deserto, com ventania, a noite inteira, calor de 50 graus de dia e frio de 10 graus à noite, e aquele vendaval. Eu não sei quantos de vocês lembram das operações da guerra chamada do Golfo. E os soldados americanos, eles usavam um óculos todo especial por conta da tempestade no deserto. Era até o nome da operação de guerra. Tempestade no deserto. Não é chuva, é vento. Passou-se algum tempo, corpo escondido na areia. E eu não posso deixar de aplicar ao seu coração. O que você está fazendo e está escondendo na areia? Um dia vai aparecer, hein? Apareceu para Moisés. A casa caiu. Versículo 13. No dia seguinte saiu de novo e viu 2 hebreus brigando. E perguntou ao agressor: por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Moisés precipitou-se para algo que ainda não havia sido consolidado em seu coração. Ele era um descompensado. Algo que estava em sua mente era diferente do que estava em seu coração. Atos 7:25 vai dizer de que ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam.
Moisés, que resolve esconder o corpo assassinado na areia, no fundo, ele queria ser descoberto. E as coisas erradas sempre são descobertas. As coisas que fazemos sempre são descobertas. Deuteronômio 29 vai dizer: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre. Moisés resolve ser aqui um mediador. Se dá mal, não era tempo, ele resolve fugir. Mas essa fuga de Moisés, e é interessante, amados e amadas, se você for ver no mapa a distância do Egito para Midian, ele empreendeu uma grande viagem. E ele não podia ir em linha reta, por conta das fortalezas e guardas egípcios que estavam durante toda a estrada. Ele precisou empreender uma viagem perigosa. Correu sérios riscos na travessia do deserto. Mas aquilo que é esforço humano, para ele estava apenas salvando a sua própria pele. A graça divina chama isso de fé. Porque Hebreus 11, 24 a 26, você vai encontrar: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha de Cristo do que todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aquilo que para nós seria uma fuga, para Deus foi um ato de fé. E Moisés então sai. E ao saber que ele certamente seria morto se permanecesse, por providência divina, amados, eu não tenho dúvidas alguma, ele vai parar na terra de Midian. Os midianitas, para quem não sabe, eram aparentados com os hebreus, porque Abraão teve como esposa Sara, teve um filho com Agar, mas ele teve também filhos, provavelmente após a morte de Sara, com uma mulher chamada Quetura. E um dos filhos dessa mulher chamada Quetura teve o nome de Midian. Gênesis 25, versículo 2. Logo, eles eram aparentados. Moisés, descendente de Isaque, o filho da promessa, e Midian, os midianitas, filhos também de Abraão, por meio de Quetura. Um lugar familiar. Deus cuida dos seus. Deus sempre trata os seus com especificidade, com especialidade, com cuidado providencial. Ali ele está à beira do poço, como Jacó esteve. Como o servo de Abraão, lembra da história? Eliezer esteve. Eu até lhe sugiro que você faça um estudo em Gênesis, e agora Êxodo também, sobre as histórias à beira do poço. E se quiser estudar mais sobre a beira do poço, vai para João capítulo 4, quando que também à beira do poço, poço de Jacó, Jesus encontra uma mulher que ninguém queria saber dela, ninguém queria andar com ela. Meio-dia, sozinha, ela estava retirando água do poço, e Jesus a encontra e oferece a ela a água da vida. Amados, amadas, na beira deste poço de Midian, diz o texto que Moisés se levanta para proteger as 7 filhas do sacerdote Jetro, também chamado Reuel, em outras passagens. E ali, defendendo-as, elas voltam a Reuel. Reuel pergunta por que elas estavam voltando tão cedo. Versículo 19, elas falam: um egípcio que nos livrou dos pastores. Moisés era caracterizadamente um egípcio.
embora hebreu. Reuel ou Jetro chama Moisés para comer. E ali Moisés concorda em morar com aquele homem, com aquela família. Conhece uma mulher de temperamento muito forte. Mais tarde nós vamos ter uma passagem, pode ver uma passagem sobre Zípora. A tem como casamento. E ela lhe dá à luz um filho, versículo 22. E o nome que Moisés dá a essa criança é muito especial. Gerson, que significa peregrino. E Moisés disse: sou peregrino em terra estrangeira. Preste atenção aqui. Moisés era um egípcio por fora, mas ele estava em crise de identidade, porque por dentro ele era hebreu. Ele se sentia hebreu. Vez por outra eu fico imaginando que Moisés no seu dia a dia se lembrava de canções hebreias que Joquebede, sua mãe, cantava para ele, ao niná-lo. Os valores de Moisés eram valores hebreus, valores de Deus. Mas toda a sua formação acadêmica era egípcia. O seu jeito de ser era egípcio. E agora então em Midian, o Senhor usa aquele tempo para afirmar a sua identidade. E Moisés chega à conclusão de que na realidade a sua identidade era ser peregrino. Olha para mim, amados e amadas. Nós também somos peregrinos. Nós também, como Moisés, por dentro temos valores de Deus, mas por fora convivemos em uma sociedade que não quer saber de Deus. Nós criamos os nossos filhos, estabelecemos os nossos casamentos com padrões que o mundo não tolera. Não é nem que não aceita, não tolera. Nós enviamos nossos filhos para as escolas e eles estão aprendendo aquilo que contradiz tudo aquilo que nós passamos em casa através do Evangelho. E nós precisamos confiar de que, uma vez sendo peregrinos em terra estrangeira, um dia nós vamos chegar à nossa terra. E a palavra peregrino, amados, no hebraico diz respeito a ser um habitante temporário. Alguém que é recém-chegado a um determinado lugar em falta de direitos. No grego, que é a raiz da palavra paroikia, que vem a nossa palavra peregrino, para, significa indo em direção a. Oikia vem do radical oikos, que é casa. Peregrino significa que estamos em direção à nossa casa. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. O mundo, amados, nunca vai nos aceitar. E por conta disso, atenção mães e pais, não vai aceitar os nossos filhos, a menos que eles se adequem ao sistema do mundo. Aí receberão convites para as festas, para os encontros, serão tidos como legais, como gente boa. Agora, enquanto os nossos filhos estiverem trilhando o caminho de Deus e do Senhor, eles padecerão perseguições. E nós precisamos entender e aceitar isto. Dependemos da graça de Deus para sobrevivermos, me perdoe a expressão, neste mundo cão. Precisamos. Eu tenho algumas aplicações para você neste final de tempo juntos aqui. Eu quero que você preste atenção e guarde no seu coração mesmo. Dando mais um clique, João. A primeira que eu aprendi desse texto, dando um clique, por favor, João.
é de que nós não devemos esperar condições externas favoráveis. Acho que não tem, né? Condições externas favoráveis para a gente se casar. Nós devemos confiar na provisão do Senhor. O texto vai dizer, amados, versículo 1, que um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. Num contexto extremamente ruim. Faraó queria matar as crianças hebreias, as famílias dos hebreus estavam sob um jugo. Faraó já havia mandado, amados, aumentar a força de trabalho, a capacidade produtiva do povo estava sendo extremamente sobrecarregada, a ponto de versículo 14, do versículo 14, capítulo 1 de Êxodo, dizer: assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro, com tijolos e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer, mas mesmo assim, um homem resolve se casar com uma mulher. Eu sei que talvez a ampla maioria dos meus ouvintes, aqui nesta tarde, já sejam casados, mas se a gente for esperar uma condição favorável para casar, um ambiente mundial favorável, não dá. A gente tem que confiar na provisão divina. E mais do que isso, preste atenção, se a gente for esperar condição favorável para ter um filho, porque esse casal fez questão de casar e rapidamente ter um filho. Confie no Senhor. Ele vai cuidar. Ele vai sustentar. Ele vai preservar. Estamos, sem sombra de dúvida, vivendo um tempo difícil para constituir família. Mas a família continua sendo propósito de Deus, plano de Deus, ideia de Deus. Essa história de que hoje está muito difícil constituir família, nós precisamos realmente adaptarmos aos novos tempos. Não existem novos tempos para aqueles que seguem a palavra do Senhor. Para quem segue a palavra do Senhor, o tempo é agora. Hoje, nesse exato momento. Uma outra aplicação que eu vejo nesse texto muito interessante é de que somente uma mãe ama como mãe. E não existe ninguém que pode substituí-la. É interessante como que Joquebede consegue trazer para si isso por graça. Ela havia confiado no Senhor, o Senhor realmente, ela entregou o filho dela às margens do rio Nilo, e o Senhor a trouxe de volta. Receba essa palavra, minha irmã. Entregue o seu filho para Deus, porque Ele vai trazer ela ou ele, o seu filho ou sua filha, de volta para você. Entrega. Entrega. Joquebede falou: toma, Deus, o meu filho é seu. Despachou aquele cestinho com a criança dentro. E mais tarde, qual não foi a sua surpresa, quando Moisés voltou no colo de Miriam, e Miriam ainda contou: mamãe, sabe da maior? A senhora ainda vai ganhar dinheiro com isso. Deus tem dessas coisas. Deus tem destas coisas. Não temos tantas jovens aqui, mas é importante porque são mães que vão instruir suas filhas. Eu defendo, amados, e creio que digo eu junto com o Senhor, que aquilo que Moisés passou nos primeiros anos de sua vida,
com Joquebede antes de ir para a corte egípcia. Foi o tempo, preste atenção, mais importante de sua vida. Eu disse isso, mas vou repetir. Os tempos áureos na vida de Moisés não foi aquele que ele viveu no banco da escola, aprendendo aquilo que os egípcios aprendiam. Matemática nasceu no Egito. Arquitetura, história antiga. Não. Os tempos mais importantes da vida de Moisés foi quando, junto com o leite materno, ele recebia o leite puro da palavra de Deus. Ensine suas filhas que quando eles tiverem ou elas tiverem filhos, a amamentar, ficar pelo menos os primeiros 4 anos da vida da criança servindo-a de modo integral, jamais será perda de tempo. Ah, pastor, mas a crise, eu tenho que trabalhar para ajudar meu marido, o salário dele não dá para o nosso nível, abaixa o nível. Abaixa o nível, para subir o nível de vida com Deus, de construção de um caráter de Deus para a vida do seu filho. Porque o que de mais importante você pode dar para o seu filho, minha querida, não é aquilo que o dinheiro pode comprar. É o tempo que você investe com ele. No mínimo, os 4 primeiros anos. Tempo integral. Sofazinho reclinado. Historinhas bíblicas. Cantigas de ninar. Tempo investido. Quando preencher aquelas fichas de hotéis ou do aeroporto, profissão, você coloca, sou mãe. Porque Deus vai lhe honrar. Uma outra aplicação que eu vejo aqui é o seguinte: quando os valores são cultivados pelos pais desde a mais tenra idade, mesmo quando o filho cresce, ele não se esquece de onde ele veio. Foi assim com Moisés. Moisés, sendo já homem, ele foi defender um irmão seu. Fez de modo errado, sim. Mas havia em Moisés uma marca, um estigma. Ele não era egípcio, ele era de Deus. Foi o mesmo que aconteceu com Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Mudaram seus nomes, mas não mudaram seus corações. Eles continuaram servindo ao Deus Todo-Poderoso, porque eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eles eram do povo de Deus. Então, meu querido, então, minha querida, valorize valores desde a mais tenra idade no seu contato com seu filho ou com a sua filha. Também eu preciso acrescentar aqui algo muito interessante. Eu perguntei sobre a questão do corpo escondido na areia, e é sério. Quando você tenta fazer as coisas do seu jeito, você sempre vai perder. Você precisa agir de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade da carne. É um outro detalhe também nesse texto, muito interessante. Uma outra aplicação é de que Deus, Ele sempre vai atrair seus filhos para o cumprimento dos seus propósitos. Deus não tem compromisso com a sua história. Em primeira análise, não.
Deus tem compromisso com a história dele para você. É sempre assim. Dizer que Deus vai fazer porque você acha que tem que ser, para com isso. Deus tem compromisso com ele, Deus honra ele, Deus gosta dele, Deus louva ele. John Piper vai dizer que Deus é glorificado em nós quando nós nos satisfazemos. Deus é mais glorificado nele quando nós nos satisfazemos, descansamos e reconhecemos de que, de fato, a nossa satisfação plena está nele e não em nós mesmos. Por fim, nós somos peregrinos na terra, de modo que nós nunca vamos nos sentir em casa aqui na terra. C.S. Lewis tem uma frase muito importante, interessante, que diz assim: se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais lógica é que eu não fui feito para este mundo. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que eu não consigo satisfazer em nenhuma experiência neste mundo, é bom sinal. É sinal de que eu não fui feito para este mundo. E eu quero agora sim terminar a minha fala fazendo uma homenagem às mães. Joquebede é um estímulo para a gente. Ô João, tenta ver se a segunda tela que tem aquela grande ideia do texto, se ela saiu aqui direitinho. Aquela que tem aquela frase que resume o texto. A segunda tela é nesse mesmo PowerPoint, só que isso, não tem não, né? Essa frase que eu quero destacar para você é que Deus providencia sempre aquilo que Ele quer para os seus filhos. Deus sempre providencia aquilo que Ele quer para os seus filhos. Um dia eu ouvi um homem de Deus dizendo o seguinte: a primeira e maior vontade de Deus para a nossa vida, Dr. Larry Coy, é de que nós tivéssemos o pai que a gente teve e a mãe que a gente teve. Então, nesta tarde, eu quero terminar reforçando ao seu coração de que, de fato, o pai, o nosso pai, a nossa mãe, são representantes de Deus na nossa vida. E por mais que a gente tenha ficado, vez por outra, contrariado, chateado, revoltado, brigando com Deus, a maior vontade de Deus para a sua vida é de que você nascesse na sua família. E isso é para que fosse cumprido, repito, não o compromisso de Deus com a sua história, porque Ele não tem compromisso nenhum com a sua história, mas para que ficasse evidenciado o compromisso que Ele tem na sua história. Por isso que certa vez perguntaram a uma mãe qual era o seu filho predileto, aquele que ela mais amava, pela qual ela sentia mais alegria e amor. E ela então, com suave sorriso, baixou a cabeça por uns instantes e respondeu: amigo, nada é mais volúvel do que o coração de uma mãe. Meio sem entender o que essa mãe quis dizer, a mãe foi novamente questionada: mas como assim? Eu não entendi. E aquela mãe disse: vou responder detalhadamente a sua pergunta, de forma que você entenda, tendo como base o coração de mãe, disse a mulher, olhando nos olhos do seu interlocutor. O meu filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente,
até que sare. É o que partiu até que volte. É o que está cansado até que descanse. É o que está com fome até que se alimente. É o que está com sede até que ele beba. É o que está estudando até que ele aprenda. É o que está nu até que se vista. O que não trabalha até que se empregue. O que namora até que se case. O que casa até que seja feliz no casamento. O que é pai até que crie seus filhos. O que prometeu até que cumpra. O que chora até que seja consolado. E já com um pensamento bem distante e com uma feição meio entristecida no rosto, o que me deixou até que o reencontre. Deus opera sua vontade na sua vida e na história do seu povo de maneira providente e ao mesmo tempo contando com a cooperação humana. Mas o fim é: nossa vida nunca está desgovernada. A nossa família nunca estará fora de controle. E a nossa história nunca será uma história de derrota e de fracasso, se acreditarmos de que o que vem acontecendo na nossa vida, aquilo que Paulo vai dizer, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há um Deus no céu. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida. Há um Deus no céu.